as leis divinas não em filosofias, não em bíblias, não em livros, mas a exemplificar e viver as leis divinas como exemplo de amor. E esse magnânimo Espírito continua a nos agalhar, a nos agasalhar, a nos acolher, como sempre ele disse que estaria conosco para a eternidade. E dentre tantos os seus exemplos, dentre tantos os seus esclarecimentos, sempre, a cada manhã, procuramos fazer ficar mais latente nos nossos corações. E às vezes até acabo repetindo, né? Que nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do Espírito. E que venha a ser o alimento do Espírito, o que nós cultivamos em nossos sentimentos, na nossa intimidade. Qual é o predomínio dos sentimentos? Qual é o nosso pensamento característico durante todo o dia, perante as provas, perante os desafios, nos nossos momentos de alegria? Qual é o nosso pensamento característico? Esse é o alimento do nosso espírito. E, especialmente nós que estamos com a maior oportunidade divina de evolução, que é estarmos reencarnados. Estando reencarnado, passando pelas vicissitudes da vida corporal, como temos mantido em nossa intimidade os sentimentos nesse momento de grande transformação da nossa escola? Já está a terminar a noite e raiar o dia do período de regeneração, onde todas as coisas, tudo se esclarecerá, mostrando-nos as leis divinas que regem esse universo infinito, mostrando-nos que todos nós somos criaturas de Deus, irmãos, em caminhada. E a essência da nossa transformação, da nossa oportunidade reencarnatória, do nosso projeto reencarnatório, ele é estruturado, como sempre dizemos, na cooperação, na ajuda mútua, no amor, no perdão, na bondade. Resumindo, o exemplo do Divino Mestre, fora da caridade, não conseguimos nos transformar. Caridade que é tratar todos com benevolência, aceitar todos assim como eles são, e se ainda nos sentirmos magoados, chateados, decepcionados, que lutemos com todos os recursos para o exercício do perdão incondicional. Então, meus amados, vamos todos nós formarmos um único campo energético vibratório num cone de amor e luz, onde vibrem na intimidade do nosso ser o agradecimento, a alegria, a imensa gratidão por todas as oportunidades concedidas a nós, criaturas de Deus, ao nível de evolução da nossa escola planetária. Que possam vibrar a compreensão e o entendimento que todos nós somos irmãos, a caminho da construção do reino divino na intimidade dos nossos corações. Formando esse desejo de nos modificarmos, enviando as vibrações com o máximo desejo de conseguirmos nos renovar, de nos conseguirmos termos força, bom ânimo,
incansavelmente a combater ainda nossas más inclinações, os nossos desejos inferiores. E por isso aqui estamos juntos, nessa manhã de hoje, para que nós nos ajudemos reciprocamente nesse caminho de renovação e de aprendizado do amor. Ó Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, especialmente a equipe generosa e amorosa e bondosa do nosso professor Eurípides Barçanufo, a qual as referências energéticas dos nossos espíritos estão ligados a esses corações magnânimos que não medem esforços para nos assistir, para nos ajudar, para nos sustentar nas nossas provas, nas nossas aflições. Que chegam a esses corações essa nossa imensa alegria e gratidão por estarmos juntos. Senhor Jesus, benfeitores amigos, estamos reunidos e contamos, Senhor, como sempre, com o seu amparo, a sua assistência, a sua proteção, a sua segurança, o seu carinho, o seu amor, a todos os corações ligados nessa manhã de hoje, e que os nossos pensamentos alcançarem, que possamos todos sermos beneficiados por esse nosso propósito de aprender a amar e servir. Ó Jesus, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos sermos mais pacientes, mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos. Enfim, ajuda-nos, Jesus. Onde estivermos, com quem nos encontrarmos por um instante apenas, que sejamos, Senhor, instrumentos do seu amor a levar a concórdia, a paciência, a tolerância e, especialmente, Jesus, a esperança do caminho de amor e de luz. Porque já compreendemos, Senhor, que o único meio da nossa renovação é a prática do bem e do amor. Porque só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né? Nas nossas manhãs, nós temos a recomendação
da nossa equipe, do nosso professor Eurípides, que comecemos sempre com a leitura do Evangelho. E, antes de começar a leitura, vou falar algumas coisas, né? A primeira delas, como vocês estão verificando, nós ainda vamos continuar com as atividades da nossa escola, do nosso Hospital Escola Abraço Fraterno, ainda via Google Meet, ou seja, via tecnologia. Ainda não vamos retornar com as atividades presenciais, especialmente, né, do momento em que nós estamos passando agora. E também queria pedir desculpas aí para vocês, porque, como é que eu posso dizer assim, a minha voz ainda está um pouquinho rouca, porque eu ainda estou convalescente, terminando de melhorar. A experiência, né, de ter contraído o vírus da Covid, né? Aqui na minha casa, todos nós já estamos nos recuperando, já estamos todos melhores, né? Então, eu, como tive muita tosse, ainda a voz ainda está um pouco rouca, e se de repente eu até tenho falado assim, né, que eu não tenho podido nem falar muito e nem sorrir, porque ainda acaba vindo a tosse, né? Então, que vocês me desculpem aí desse aspecto, né? E também, perdoe-me, porque às vezes eu acabo falando das minhas próprias experiências, né? Porque, como nos ensinou Jesus, né? Nós só vamos adquirir os valores a hora que nós experimentarmos, né? Podemos ler todos os livros, podemos estudar todas as coisas, podemos conhecer de toda a tecnologia e de toda a ciência, mas só passarão a ser valores em nossos espíritos a hora que nós experienciamos. E, mais uma vez, né, tenho que testemunhar a todos, né, o quanto o efeito na minha vida dessa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, de quanto as influências dos espíritos bons têm me ajudado na minha caminhada de espírito cheio de sombras e imperfeito. Que foi. Então, rapidamente vou contar para vocês, né, a experiência, né, como todos nós aqui da nossa escola planetária estamos sujeitos, né, que é a experiência, então, de estar com o Covid. Qual foi a minha experiência, digamos, deitado, com febre, com dor de garganta, com dor de cabeça, às vezes um pouquinho de falta de ar e muita fraqueza. O que é que a doutrina espírita teve de efeito sobre o ser espiritual que eu sou? E olhando ao lado, vendo toda a minha família, onde, na intimidade do meu coração, senti com clareza que as nossas vidas já poderiam ser modificadas em alguns dias ou em algumas horas. E uma modificação de uma certa amplitude, onde eu, ou algum de nós, poderíamos deixar o nosso corpo físico. Como é lidar? Como é compreender isso? E o quão grandioso foi, desculpa, né? Sentir envolvimentos benfeitores e vir à mente o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurado vós que estáis aflitos, né? Então, em mim, inundou o meu espírito de uma vibração, de uma energia, que eu não tive dúvida, mas nem um pouquinho de dúvida, que se a vida fosse modificar, eu continuaria vivendo com uma vida exuberante e bela. Como a que eu vivo aqui.
com o corpo. E se isso ocorresse, seria a minha necessidade. Amados, compreender isso e experienciar isso é de um valor imensurável. Ter a certeza, como a luz do sol, que nem eu, nem minha família, nem ninguém, nenhum espírito da nossa escola planetária está sem assistência, o amparo e o amor. E que as leis divinas são perfeitas e justas. Mas, como vem dizer para vocês, quando nós estudamos, falando lá da questão 132 do Livro dos Espíritos, as vicissitudes, as provas da vida corporal. Como não experienciar? Como achar que isso só poderia ocorrer com as outras pessoas? E não com as pessoas ao qual o meu laço é o consanguíneo, é esse laço das nossas experiências, da nossa ambientação reencarnatória. Desculpem, amados, se façam esse relato, essa experiência de trazer realmente, de entender, em definitivo, para os nossos espíritos imortais, esse evangelho. Porque como compreender, como vivenciar, se não for, né, com a estrutura do entendimento, que essa doutrina de amor e de paz e de luz que nos trouxe, que é um consolador, né, é um consolo saber que aqui reencarnados, como a maior oportunidade divina de transformação e de evolução, nós aprenderemos, passamos a adquirir esses valores ao nosso espírito imortal, as experiências das vicissitudes da vida corporal. Então, obrigado a todos por me ouvirem. Desculpem se acabo, às vezes, falando das minhas experiências, né? E, como sempre recomendado pelo nosso querido professor Eurípides e, né, a sua mentora, né, a que aqui foi mãe de Jesus, né, Maria Santíssima, que nós começássemos, então, estudando todos os nossos encontros, primeiramente o Evangelho. Amados, não sei aí, até depois gostaria de sugestões, né, porque talvez eu vou acabar repetindo as mesmas coisas que falei anteriormente, porque não tenho cabedal de entendimento e de amor de falar de outra forma, de outras coisas que eu não compreendo ainda, né? E especialmente nesse primeiro dia, nessa abertura, e pretendemos dar sequência no Evangelho, porque eu não sei com vocês. Comigo, a cada vez, a cada instante que eu tenho a experiência de emergir, de procurar compreender, de me colocar à disposição, a cada dia eu acabo compreendendo mais coisas das leis divinas. E, né, então, gostaria, né, de começarmos, como sempre dizemos, pelo começo. Desculpem, depois vocês podem até me sugerirem temas ou algumas coisas que nós podemos falar, né? E aí, então, eu queria dizer a vocês, né, que o primeiro capítulo do Evangelho é não vim destruir a lei. Amados, eu queria tentar transmitir para vocês essa estruturação, o significado desse Evangelho de uma maneira abrangente, né? Porque se nós observarmos na codificação da doutrina,
né? A estruturação do Evangelho, ele teve toda uma pedagogia da equipe do Espírito de Verdade, comandado Allan Kardec. Então, ele estruturou o Evangelho, se nós observarmos, os 4 primeiros capítulos, ele deu toda a estrutura, os 4 pilares da estrutura do entendimento das leis divinas, das leis naturais. Então ele falou, o primeiro capítulo é, eu não vim destruir a lei. Olha, que coisa fantástica. Deixando com clareza que tudo é uma continuidade. Que ele não veio destruir a primeira revelação, que foi Moisés, que não veio destruir a segunda revelação, que foi Jesus, que não veio destruir o Velho Testamento, que não veio destruir o Novo Testamento, mas sim dar continuidade. Porque nós, essas criaturas divinas, criados simples e ignorantes, atingimos o nível de humanidade e, se nós observarmos a primeira revelação com Moisés, era nós ainda espíritos infantis, na experiência da vivência da humanidade. Então, para nós observarmos e sentirmos em nossos corações essa continuidade, eu não vim destruir a lei. A doutrina de amor e de paz e de luz não veio destruir a lei. Veio dar cumprimento e continuidade. Quando veio Jesus, nós já estávamos com umas experiências milenárias aqui na nossa escola planetária, ao nível de uma maioridade. Passados-se praticamente 2000 anos, após Jesus ter reencarnado conosco, novamente, nós já nos encontrávamos, ou nos encontramos, ao nível da maturidade espiritual, ao qual, a cada etapa das nossas milhares de reencarnações, a cada experiências, nós vamos adquirindo a compreensão da lei divina. A lei divina que rege esse universo infinito. Vamos, a cada vez mais, conseguindo não só saber dessas leis divinas, mas sim senti-las na intimidade dos nossos corações. E aí, então, né? Por isso é que ele estruturou. Então, quando ele disse, não vim destruir a lei, ele está dizendo, não vim fazer separações. Eu vim dar as mãos ao passado, às experiências, às vivências, o entendimento e dar-nos as mãos para continuarmos juntos. Só falando rapidamente, e aí ele continuou, meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E o quarto, ninguém verá o Rei Divino se não nascer de novo. Olha, a estrutura desse evangelho de amor e de luz, esses 4 pilares do entendimento. E quando ele diz, né, eu não vim destruir a lei. Amados, não sei para vocês, mas lendo novamente isso, eu consigo sentir da grande contribuição para todas as escolas religiosas da nossa escola planetária, para todos os espíritos de todas as culturas, de todos os lugares, o ensino universal do amor, que não veio destruir leis, veio aprimorar e ajudar a cumprir o entendimento que a cada dia mais nós temos das leis divinas. Isso não é muito grandioso? Isso não é muito belo? E
Paralelamente com o nosso evangelho de amor e luz, aprendemos no livro dos Espíritos que a lei divina e lei natural é uma única. É a mesma lei. Se nós observarmos no elemento simples da matéria da nossa escola planetária, o hidrogênio, que ele atraindo um elétron, essa força de atração, aprendemos isso no livro dos Espíritos, essa força de atração é a mesma força de atração e de amor entre dois espíritos que se amam. Porque a lei divina é única. A lei moral, a lei divina, ela é única. A lei da gravidade, por exemplo, é lei moral. A lei das associações das células na formação de um corpo físico é a mesma lei que rege os universos infinitos. E esses espíritos amorosos e bons da equipe do Espírito de Verdade, com Kardec coordenando aqui no plano físico, escreveu que chegou o tempo em que a ciência e a religião deveriam se dar as mãos. Vamos compreender esse aspecto do Evangelho, onde, amados, o físico, no seu laboratório, já com equipamentos de vácuo e de que eu nem consigo ter dimensões, é nosso amado irmão, no desvendar dessa lei natural divina. O estudante de células, espíritos dedicados, que nos seus computadores nos seus microscópios super potentes, com suas lâminas estudando essas conexões dessas células, são nossos irmãos, são nossos amados irmãos, ajudando-nos na compreensão das leis únicas do amor que rege esse universo infinito. Como nós que estamos aqui agora, nessa manhã de hoje, falando-nos do sentido, do sentimento da religiosidade que une todos nós como irmãos e que aglutina toda a matéria a qual nós, Espíritos de Deus e energia, movimentaremos nesse aprendizado do amor. Então, meus amados, nós gostaríamos muito que as nossas manhãs, os nossos estudos do Evangelho tivessem esse foco, essa compreensão. Porque, amados, ainda pelas nossas experiências, temos visto a ciência e a religião sendo utilizada com sentimentos, com propósitos inferiores. Ambas. Pode ser que lá fora ainda compreendamos que o cientista, o filósofo, entra em contradição com o religioso. Podemos até compreender, até esse momento evolutivo da nossa escola planetária, porque, com certeza, ambos estão estudando a mesma lei divina do amor, mas um estão com o olhar, com o método, com o foco, e o outro
está com outro método, com outro protocolo e com outro foco. Mas os tempos, meus amados, são chegados. Os tempos são chegados e nós que estamos tendo essa luz, estamos compromissados com Jesus de levar, através das nossas ações, através das nossas experiências diárias, através de todos os nossos contatos, esse entendimento e esse amor. Porque, amados, se nós formos observar na estruturação do nosso Evangelho, o Kardec, então, colocou os 4 primeiros capítulos. Em seguida, qual que é o 5º capítulo? Olha, a inteligência e o amor a nos auxiliar. 5º capítulo do nosso Evangelho. Bem-aventurado vós que estáis aflito e sofrendo, e você será consolado. Amados, como entender isso? Se nós não compreendermos a estruturação dos 4 capítulos anteriores. Olha a didática, a pedagogia desse infinito amor. Porque, amados, como falar das bem-aventuranças? Como sentir as bem-aventuranças na nossa experiência agora reencarnados? Se nós não compreendermos os 4 pilares, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo. Há várias moradas na casa de meu Pai. E quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Só falando rapidamente, então, para depois nós caminharmos ao longo aí do tempo, com profundidade, perdoe-me no limite, que aquilo que eu consiga ser intermediário, né? Para que nós possamos vivenciar esse entendimento. Então, se nós observarmos a nossa escola planetária, nós estamos passando um período de transição, de transformação, de compreensão da vida. E é fácil compreender e fácil procurar para saber que nós nos encontramos na sociedade mais depressiva da história do nosso planeta Terra. Nós nos encontramos numa sociedade onde a maior satisfação, como jamais vista em experiências de vivências da grande maioria, com a vida. Onde o momento evolutivo da nossa escola planetária, eu não estou falando em valor absoluto, estou falando em valor relativo, a maior quantidade de suicídios da nossa escola planetária. Não em número, é em porcentagem. Por que tudo isso? Por que está ocorrendo tudo isso? Por que nós estamos em valor relativo? Claro, com o desenvolvimento da ciência, ficou para nos ajudar a passar pelas provas. O maior consumo de remédios ansiolíticos e antidepressivos, não em valor absoluto, mas em valor relativo de pessoas da nossa escola planetária. Por quê? Porque sem essa luz do ser espiritual que somos, sem a luz, digamos assim, dessa estrutura desses nossos 4 capítulos do Evangelho, não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo.
Olha que nós compreendemos, então, que nós todos somos irmãos e que o nosso estado definitivo é de espírito puro, que aqui tudo é transitório, que aqui tudo é passageiro. Como é que nós vamos vivenciar na nossa intimidade? Como é que nós vamos aplicar nos nossos corações, bem-aventurados, aflitos, se nós não compreendermos que é um período de transição, é um período, vamos dizer, de caminho, assim como em uma escola, do primeiro ano lá do jardim, da infância, até os títulos da universidade. É uma sequência. A hora que nós compreendemos que há muitas moradas na casa de meu pai. Imagine quando Jesus falou isso há mais de 2.000 anos atrás. Qual era o conhecimento que nós tínhamos da astronomia? Hoje, com os recursos que nós já temos da nossa astronomia, sabemos que na nossa galáxia, na Via Láctea, nós temos mais de 100 bilhões de sóis, igual ao nosso, com as suas dezenas de planetas girando em volta. E já temos dimensões que os nossos telescópios, a nossa ciência, a nossa tecnologia, já mapeou 200 bilhões de galáxias. Então, qual é o significado quando nós lemos há muitas moradas na casa de meu pai? Nós temos ideia, então, que esse evangelho está trazendo recursos para a nossa caminhada, a nossa evolução universal, para o cosmos, porque essa lei vale para todas as galáxias do universo infinito. Não é muito grandioso e belo? Nós sentimos que nós somos esses espíritos de Deus? Então, essas vicissitudes, essas coisas todas, passam a ter a nossa visão espiritual outra amplitude. E o quanto a dificuldade ainda estamos, onde nós estamos vendo os investimentos das grandes mídias em todas as redes possíveis e imagináveis, desprendimento de energia e de recursos para críticas, para julgamentos das ações dos que os outros estão fazendo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Amados, como desenvolver no íntimo dos nossos espíritos esses esclarecimentos passarem a fazer parte das nossas ações diárias, do bem e do amor? Qual foi o resumo? Eu não vim destruir a lei. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, propriamente ditas. Perdão, vou repetir. Por isso é que nos se depara nessa lei o princípio e os deveres para com Deus e para com o próximo, base de toda a sua doutrina de amor. Essa é a base. O nosso dever para com Deus e para com o próximo. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas,
Ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma não poderia fazê-los passar do que as reduzindo a essa única prescrição. Essa é a do mestre, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, acrescentando, aí estão toda a lei e todos os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis Jesus dizer ser necessário que a lei de Deus tivesse que ser cumprida integralmente, isto é, fosse praticada na terra inteira, com toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O que nós podemos dizer, então, da compreensão desse estudo do Evangelho, da ampliação de que, onde estivermos, todo dia, a cada manhã, estamos com a oportunidade de sermos evangelizados. Onde? Onde nos encontramos? É muito grandioso saber que aonde estivermos, com quem estivermos, nós temos o compromisso para a nossa transformação, para a nossa mudança, de amar, servir, compreender, perdoar, aceitar, todos, sem exceção, como oportunidade de regeneração e de mudança. Então, amados, abriu para nós um novo horizonte. Não quer dizer que para que eu consiga me transformar, aprender a amar e servir, eu só conseguirei realizar isso se eu for à casa espírita presencial, ou se eu for à igreja, ou se eu for ao templo, ou se eu ficar o dia inteirinho fechado no quarto orando. Não. É aquilo que eu faço. E qual a atividade que eu faço? Não importa. Se é o maior PhD da história em alguma ciência ou em alguma tecnologia, ou o trabalho mais simples, braçal, que cada um de nós realizamos. Então, mas é com essa alegria e com essa esperança que eu queria que impregnasse nos seus corações, para que tudo que nós fôssemos fazer, fizessem com amor e alegria, porque estamos sabendo que estamos participando dessa lei de renovação de nós mesmos e de sermos instrumentos divinos de influências. Amados, onde eu estou, o que eu penso, eu tenho consciência que eu estou influenciando milhões? E tenho consciência que estou sendo influenciado por milhões? De acordo com o meu padrão vibratório da minha atmosfera psíquica. Então, amados,
com esse intuito, com esse propósito, que nós continuaremos estudando o nosso Evangelho. E dentro do possível, se der algum tempo, algum dia, algum assunto, não esqueça esse livrinho. Quem não adquiriu, por favor, adquiram. É tão pequenininho, tão simplesinho, pensamento e vida, que vai abrir o potencial dos nossos espíritos, porque, amados, nós somos de Deus. Essa potencialidade do infinito amor de Espírito puro já me encontra em si, em mim, em todos nós. Bastamos apenas que passamos a pensar, a falar, a viver, no limite dos nossos esforços para fazer de acordo com as leis divinas. E o exemplo de lei divina vivida, não de filosofia, mas de vida vivida, o nosso farol, o nosso amado Mestre Jesus. Qualquer dúvida, na nossa aflição, na nossa dor, na nossa falta de compreensão, busquemos os recursos no exemplo das leis divinas, vivenciada junto conosco, ombreada conosco, com Jesus. E esse é o nosso caminho. Então vamos todos nós, com nossos corações, transbordando de alegria e de gratidão, por termos mais essa oportunidade de estarmos juntos, para que juntos renovemos a intimidade dos nossos espíritos, amando e servindo no limite das nossas forças, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma queixa, sem nenhuma contestação, compreendendo sempre. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, ajuda-nos a mantermos em nós essa semente, para que possamos irrigá-la com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com o nosso carinho, para que ela possa florescer, Jesus, em árvores frondosas que quem se quer que aproximar de nós possa usufruir dos frutos das nossas vibrações amorosas, da nossa atmosfera psíquica, do nosso acolhimento, do nosso amor. Senhor Jesus, nós rogamos que, através de seus mensageiros de luz presentes conosco em todos os nossos lares, o Senhor conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor, onde as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, fortificando-nos nessa luta bendita de boa vontade, de imensa alegria de viver, de amor e de luz. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia mais possamos fazer ainda mais e melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, que esses mensageiros de luz e do amor possam frutificar, magnetizar os nossos copos de água, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio, a harmonia das células, do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual, para que tenhamos
a imensa alegria de viver e o bom ânimo para passar para as vicissitudes necessárias da nossa vida corporal. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, meus amados, meu muito obrigado, alegria, gratidão em ter todos vocês comigo em mais essa manhã de hoje. Para que pudéssemos ou para que matássemos a nossa saudade, se alguém assim